Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Uma vez que nós temos acesso ao divino poder, que recebemos tudo o que precisamos para a vida e piedade, uma vez que fomos chamados para a glória e a virtude do Senhor, uma vez que temos valiosas promessas, que temos a chance de participarmos da natureza divina, Pedro se volta aos cristãos e diz: agora é com vocês. Deus já nos deu tudo o que precisamos. Agora chegou a nossa vez de reunirmos tudo isso e crescermos espiritualmente. Vamos ler uma passagem um pouco mais extensa do que estamos acostumados. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 11, e perceber esse chamado do apóstolo à ação. Versículo 5 diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro diz para nos empenharmos, ou como diz outra versão, para reunirmos toda a nossa diligência, a fim de desenvolvermos esses elementos em nós. Diligência. Diligência significa pressa, mover-se rapidamente, zelo, cuidado. Ser diligente significa agir com prontidão e zelo. O diligente não retarda a sua responsabilidade e nem a cumpre de forma desleixada. Diligência está bem presente nessa carta. No capítulo 1, versículo 10, Pedro fala de termos uma diligência cada vez maior para confirmar o nosso chamado. No versículo 15, ele disse que ele mesmo se esforçaria diligentemente para conservar nos irmãos a lembrança da verdade. No capítulo 3, versículo 14, Pedro escreveu para sermos diligentes, para sermos encontrados pelo Senhor em paz, sem mácula e irrepreensíveis. É uma carta que enfatiza o empenho, a diligência. E pensando mais sobre isso, quantas pessoas são diligentes com seus carros, por exemplo, mantendo-os limpos, os levando frequentemente ao mecânico, pois reconhecem o valor de um veículo? E quantas pessoas são diligentes com a sua saúde, praticando exercício físico e mantendo uma boa alimentação, porque reconhecem também o valor de um corpo saudável? Agora, o que vale mais do que a nossa alma? Pedro mostra que no que diz respeito ao cuidado com a nossa alma, precisamos ser mais diligentes do que nunca. Paulo escreveu que Cristo entregou a si mesmo a fim de purificar um povo exclusivamente seu, zeloso por boas obras, lá em Tito capítulo 2, versículos 13 e 14. A diligência por crescer espiritualmente faz parte da essência cristã. E em seguida, como lemos, Pedro deu uma lista de 8 elementos, vamos chamá-los assim, que começa com a fé e termina no amor. O objetivo de Pedro com essa lista e com esse trecho todo é nos estimular ao crescimento espiritual. Notem quão importante são os elementos dessa lista. O apóstolo disse que se esses elementos estiverem crescendo em nós, não há riscos de sermos infrutuosos no serviço do Senhor. Por outro lado, aquele que não tem estes elementos é cego,
Pedro ainda disse que por meio desses elementos confirmamos o nosso chamado e não tropeçamos. E será por meio do desenvolvimento dessas coisas que entraremos no reino eterno do nosso Senhor. Dá para perceber quão fundamental são essas 8 qualidades para o cristão? E Pedro não apenas diz para termos esses elementos em nós, mas eles precisam crescer, aumentar em nós. Os próximos episódios sobre 2 Pedro serão dedicados a refletirmos sobre esses 8 elementos. Eu espero que tenha ficado claro a importância deles para a nossa salvação. E mais uma observação. Essa lista segue um padrão em que Pedro repete a ideia de associarmos um elemento ao outro. Como, por exemplo, ele vai falar para associarmos a nossa fé à virtude. Essa palavra associar ou acrescentar significa prover abundantemente ou fornecer completamente, como aparece no versículo 11. O ponto de Pedro é que, se nós suprirmos abundantemente nossa fé com esses elementos, a nossa entrada no reino de Deus será amplamente suprida, como diz o versículo 11. Então, quero que essas duas expressões estejam em nossas mentes ao estudarmos esses elementos: diligência e suprir abundantemente. Essas duas expressões trazem intensidade, fervor, que deve haver no cristão para o crescimento espiritual. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.